Abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Amém? Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para tardio para e tardio para ser irado. Então nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Por isso que Deus, quando fez o homem, já fez o homem o quê? Com 2 orelhas e uma boca só. É isso? Já fez o homem certinho. Nós aqui queremos dar mais corda para a língua do que para o ouvido. Amém? A gente não ouve quase nada e quer já falar. Certo? E isso vai trazer sobre nós o quê? Um prejuízo extraordinário. Hein, amados? Por quê? Muitas vezes, quando alguém começa a falar, já sei. Já viram pessoas fazer isso? Eu já sei o que você vai falar. Então, essa pessoa não está dando direito do outro falar e nem ele tendo direito de ouvir. Então, todo homem, quando fala o homem, fala também a mulher. Então, que nós possamos ser o que? Aguçados no ouvir e tardio no falar. Amém? Vamos lá. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A palavra de Deus, ela diz assim: ireis, mas não pequeis. Ou seja, você ficar nervoso por determinada situação, você ficar nervoso, irritado, certo? Quer dizer nada, se você só ficar nervoso e irritado. Mas se você transformar a tua ira em palavras, a tua ira em ação, a tua ira em qualquer situação, ela já virou algo maligno. Entendeu? Se eu fiquei irado, fiquei nervoso, amém, isso faz parte da pessoa. Mas se eu transformar a minha ira em qualquer atitude ou palavra, eu comecei a entrar por um caminho que não provém de Deus. Por isso que aqui a palavra de Deus está dizendo: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela não é contraditória. Porque às vezes você pode falar: mas lá está dizendo que eu posso irar, ireis, mas não pequeis. Aqui está dizendo que a ira não opera a justiça de Deus, é nas atitudes da ira. Se você somente ficar nervoso, não tem problema nenhum. Mas se você transformar teu nervoso e a tua ira em palavras e atitudes, e até mesmo em pensamento, já virou pecado. Aí não está a justiça de Deus nessa vida. Bem?
Tem pessoas que às vezes ficam iradas e fazem o quê? Começa a dar burro nas paredes, começa a xingar, começa a bater porta. É assim, irmãos? E aí? Está operando a justiça de Deus nessas atitudes? Não. Mas o fato de ficar nervoso, tem problema, pode ficar nervoso. Só não pode deixar isso ser além do que isso. Vamos lá. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então veja bem, se a palavra fizer efeito na tua vida, você pode encontrar e participar da salvação. Mas se a palavra não fizer efeito na tua vida, se não quiser dizer nada, se você ouve, entra aqui e sai aqui, essa palavra não tem sido bênção para a sua vida. A palavra de Deus só vai ser bênção para a sua vida se você praticar, se você fizer uso da palavra na tua vida. As coisas de Deus, amados, elas têm que ser vividas. Nada que Deus nos deixou pode ser somente ouvida, pode ser somente, eu ouvi dizer. Não, eu preciso viver a palavra. Porque se eu não viver a palavra, eu não vou ter experiências com Deus. E o que me leva a um crescimento diante de Deus é a experiência. Quantos aqui têm experiências com Deus? A sua experiência com Deus, o seu orar e a resposta de Deus sobre a tua oração, você clamar a Deus sobre algo e Deus te responder, você querer alguma coisa e Deus estender as mãos e você ver as mãos de Deus trabalhando na sua vida, isso é experiência com Deus. E é essa experiência que vai fazer você acrescentar a sua fé no Senhor. Eu posso dizer assim, olha, Deus cura, mas eu posso só ter ouvido que Deus cura. E eu nunca participei de uma cura, eu nunca vi uma cura, eu nunca senti uma cura, eu nunca vi Deus operando em mim, eu nunca vi Deus operando em uma pessoa que esteja ao meu lado. Então a minha experiência em cima de uma cura é limitada. Mas a partir do momento que eu começo a ver, que eu começo a sentir, que eu começo a participar, a palavra de Deus vai fazendo mais e mais efeito na minha vida, pela experiência. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, tira toda a imundícia, despojai-vos. Ou seja, arranca fora toda a imundícia da sua vida. Não permita que você seja uma pessoa que viva dos dois lados. Uma hora está participando das bênçãos de Deus, vivendo as bênçãos de Deus, e outra hora fora das bênçãos de Deus. Seja uma pessoa mergulhada nas coisas de Deus. Amém, amados? E além de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, e receber com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, o que limpa é a palavra, o que salva é a palavra. Então, se nós não vivermos essa palavra, nós não vamos experimentar também a salvação. Precisamos experimentar.
Precisamos entender, compreender o que é que Deus quer de cada um de nós. Às vezes, Deus requer determinadas coisas de mim e não requer de vocês. Às vezes Deus exige mais de uma pessoa do que de outra. Por quê? Porque Ele sabe aonde estão as suas fraquezas. Ele sabe que se deixar você fazer determinadas coisas, você não vai ficar só ali, você vai além. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso que o Senhor fala: tira todo vestígio do mal, tira tudo. Ó, se você está vendo que isso aqui vai ficar mal para você, sai fora. Isso, amado, é em todos os sentidos da nossa vida, em todas as coisas. Todas as coisas. Se você está vendo, por exemplo, que determinada situação vai te levar a pecar, sai fora. Foge da aparência do mal. Diga assim para o seu irmão: sai fora. Vamos lá. E sede. Vamos ler juntos isso aqui? 1, 2, 3. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque se você for só ouvinte, o que você vai estar fazendo? Se enganando. Está se enganando, vai estar dizendo assim: não, eu sou crente. E não é. Se você não fizer a palavra de Deus, se você não for cumpridor dela, se você não viver a palavra, você vai ser só um ouvinte. Será que o ouvinte, só o ouvinte, vai conseguir entrar no reino dos céus? Será que ele vai estar salvo? Eu vou na igreja no domingo, ouço a palavra. Será que? Mas eu não faço cumprir a palavra na minha vida. Eu não vivo a palavra. Se eu não vivo a palavra, não tem função a palavra na minha vida. Eu preciso aprender a ouvir e cumprir. Olha para o seu irmão e fala assim: não perca tempo. Não perca tempo. Ouça e pratique. Porque senão você vai perder tempo. O que fala o Senhor? A quem assemelharei ao homem que ouve e não pratica? É semelhante ao homem imprudente que constrói a sua casa sobre areia. Vem a tempestade, vem os ventos e derruba aquela casa. Por quê? Porque não tem firmeza. Mas aquele que constrói a sua casa em cima da rocha, esse pode vir a tempestade, pode vir o vento e a casa não cai. Quem é ouvinte? O ouvinte da palavra que não pratica, você pode dizer para ele: a casa vai cair. A casa vai cair. A casa vai cair. Te garanto. A casa vai cair. Toma cuidado. Por quê? Porque ele não está praticando. Ele não está vivendo a palavra. E é necessário viver a palavra. É necessário participar da palavra. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ser salvos pela palavra. Vamos lá. Pois se alguém é ouvinte da
e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. O que acontece, amados? Existem, vou falar agora com as irmãs que gostam mais do espelho, né? Alguma mulher aqui consegue passar na frente do espelho e não olhar para o espelho? É, amados? Consegue ou não? Por que você tem que estar olhando só toda hora para o espelho? Hein? Qual a razão? Sabe por que você precisa de olhar toda hora no espelho? Porque você não se lembra mais de como você está. Você não sabe se o vento veio, jogou seu cabelo para trás, para frente, para lado, se o batom, né? Borrou, se não borrou, né? É assim, mano? Então a mulher, diante da vaidade dela, ela passa a ter o quê? Uma aplicação muito maior ao espelho. E ela não consegue se lembrar a última vez que ela olhou no espelho. E quando uma mulher não tem espelho, ela usa a amiga como espelho. Como é que ela usa a amiga? Estou bem? O cabelo está bom? Está tudo certinho? É assim ou não é? É assim ou não é, mas? É assim? Essa até que eu conheço, né? E o homem? Apesar do homem não ser tão vaidoso, quanto a mulher, mas dificilmente um homem entra num banheiro que tem aqueles espelhos grandes e está lavando a mão e não dá uma olhadinha no espelho, até por conta até de ver como é que está, né? Tiago? Olha aqui na barba, você fez a barba direitinho, né? Pastor Marcos, o cabelo, como é que está? Toda hora, né? De repente bate um vento, o topete vem para um lado, para o outro. Então, amados, a palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra e não cumpre a palavra é semelhante ao homem que olha no espelho e já não se lembra mais. Ou seja, já não se lembra mais do que ouviu. E quando eu não me lembro mais do que ouvi, o que eu faço? Tudo errado. Certo? Eu posso sair despenteado, com o rosto sujo, com a maquiagem borrada, porque eu não me lembro mais de como estava. Assim é a palavra. Se eu ouvir a palavra e não cumprir ela na minha vida, é semelhante ao homem que olha no espelho e já não se lembra mais de como estava. Vamos lá. Porque se contempla a si mesmo e vais, e logo se esquece de como. Estão vendo que a palavra ela vem nos alertar para nós entendermos que a palavra de Deus tem que ser cumprida. Ela não pode simplesmente ser ouvida. E calou, acabou, tchau. Não. Tem que viver a palavra. Vamos lá. Entretanto,
Aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. ou seja, esse será abençoado. Vocês querem ser abençoados? Amém. Quem quer ser abençoado? Amém. Então, se você cumprir a palavra, você vai ser abençoado. Se você não só ouvir a palavra, mas cumprir, você vai ser abençoado. Aqui a palavra de Deus está dizendo que é bem-aventurado, ou seja, todo aquilo que você se aventurar a fazer, vai ser bem-sucedido. Ah, eu quero fazer tal coisa, eu cumpro a palavra de Deus na minha vida, então eu vou ser bem-sucedido. O sucesso é garantido. Diga-se para o seu irmão: o sucesso é garantido para aquele que cumpre a palavra de Deus. É garantido. Tudo lhe será bem. Tudo vai ser bênção. Por que vai ser bênção? Porque eu estou cumprindo a palavra da minha vida. Eu vivo a palavra de Deus. Aí você vai pôr a mão para fazer alguma coisa, aquilo vai ser abençoado. Você vai pôr o pé, você vai conquistar. Por quê? É promessa. É promessa de Deus. Vocês estão entendendo? O Senhor, Ele diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, ou seja, tem que ter uma ligação, não tem? Não tem que ter uma ligação? Tem que ter uma ligação. Eu tenho que estar em Jesus e a palavra de Jesus tem que estar em mim. Eu tenho que estar dentro da palavra. Aí eu vou pedir o que eu quiser, o Senhor vai fazer. Por quê? Porque é promessa. Diga aí para o seu irmão: é promessa. É promessa. E o Senhor está pronto para cumprir todas as suas promessas. Porque na palavra dele diz assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará sem cumprir. Promessa. Vamos lá. Se alguém cuida ser religioso e não freia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. O que o Senhor está dizendo aqui para nós? E se você não cumprir a palavra na sua vida, porque a palavra de Deus diz assim, lá em Tiago mesmo, capítulo 3, diz assim que a língua é um mal tão terrível, é um membro tão pequenininho do nosso corpo, mas pode levar para o inferno. É como um fósforo que você lança no mato e pode incendiar uma selva inteira. Então, o que o Senhor está dizendo? O que foi falado no primeiro versículo lá 19? Seja aguçado no ouvir e tardio em falar. E aquele que não refreia a sua língua engana o seu coração. Por quê?
E não é falando que você agrada a Deus. Engana o coração por quê? Você já viu pessoas, por exemplo, dizer assim: eu não aceito nada errado, eu falo mesmo. Quem já viu pessoas fazer isso? Muito bem. Refreie a sua Bíblia. Ah, pastor, mas eu preciso cumprir a Bíblia. Você não está cumprindo a Bíblia, porque a Bíblia diz assim: pegai os fracos, coloca no ombro e ajuda a caminhar. Você entendeu? O Rodrigo fez alguma coisa errada. Eu vi o Rodrigo fazer coisa errada. Eu vou chegar no Rodrigo e vou dizer: Rodrigo, você fez um negócio aí meio errado. Entendeu? Mas eu não vou chegar aqui, meu irmão, e vou dizer: ó, você viu o que o Rodrigo fez? Já está pecando. Se eu chegar no Rodrigo e disser para o Rodrigo: ó, você fez coisa errada assim, assim, a palavra de Deus diz assim: corrija o teu irmão. Se ele aceitar a correção, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não quiser, chama 2 ou 3 testemunhas e vai lá e corrige ele de novo. No novo erro. Se ele não quiser aceitar, corrige ele perante a igreja para que seja exemplo para todos. É isso que diz a Bíblia. Entenderam? Não é eu chegar no outro irmão e começar a falar do Rodrigo. Que o Rodrigo está fazendo errado, que o Rodrigo é isso, que o Rodrigo é aquilo. Porque aí eu estou fazendo o quê? Eu estou, irmãos, tem um versículo na Bíblia. Eu até tenho dó dos irmãos que vendem fruto na feira. Porque diz lá assim: que os mexeriqueiros não entrarão no reino dos céus. Então, se eu tivesse uma banca de fruta na feira, eu não ia vender mexerica. Porque o mexeriqueiro não entra no reino dos céus. Tá certo? Então, o laranjeiro pode entrar, mas o mexeriqueiro não. Tá certo? E fica fazendo mexerico, né? Tá certo? Não entra no reino dos céus, está escrito. E o que está escrito? Está escrito. Amém? Vamos lá. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. O que é visitar as viúvas, os órfãos e as viúvas? Esse visitar não é ir lá ficar dentro de casa dela, não. Irmãos, a mulher ali ficou viúva, eu vou correr lá, vou ficar lá na casa dela, né? Tem nada a ver. Esse visitar está dizendo o seguinte: o que esta viúva agora está precisando, o que esse órfão está precisando. Ele precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de quê? Precisa de alimento, precisa de vestes, precisa de do quê? Ele precisa de um cuidado. E é nesse cuidado que a Bíblia está falando. Essa é a visitação. Eu tenho cuidado. Então, quando nós fazemos aqui o quilo, né? Nós estamos preocupados em fazer isso, em visitar os órfãos e as viúvas, aqueles que têm necessidade de algo.
Os irmãos entenderam? Então, toda vez que você traz o quilo, você está cumprindo esse versículo. E diz assim, que esta é a verdadeira, né? A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai. Esta é uma religião. Então não adianta ser religioso. E quando a gente fala de religiosidade, nós não estamos. Os irmãos podem ver aqui, por exemplo, que eu estou aqui, ó. Camisa, calça jeans. Por quê? Porque a minha fé e a minha religiosidade não está na vestimenta, está no que eu vivo. Então não adianta nada eu estar aqui de paletó, gravata, né, todo alinhadinho e não cumprir uma palavra na minha vida. Os irmãos estão entendendo? Então isso é colocar, por exemplo, no terno, na gravata, na vestimenta, a minha fé. Não, a minha fé está aqui. Não, ela não pode estar aqui na vestimenta. Ela tem que estar lá dentro, no meu ser, na minha vida. Eu tenho que viver uma vida verdadeira diante de Deus. Amém? O dia que você estiver na praia, você não pode ser crente? Você não pode de terno, gravata, não pode, né? Sapato. Como é que faz? Então eu tenho que ser crente em todos os lugares, em todas as situações. E é aí que Deus me visita, e é aí que Deus vê a sinceridade do meu coração. Os irmãos estão entendendo? Então a religiosidade não é eu pegar uma Bíblia e ficar com a Bíblia debaixo do braço, andando para baixo para cima com a Bíblia debaixo do braço, né? E aonde eu for, mas do Senhor, né? Não resolve nada. Certo, amados? Não resolve nada. Eu tenho que viver a palavra de Deus. Aí está a chave de todas as nossas situações. Viver a palavra de Deus. Amém?